E chegar à terceira idade com uma boa dentição também é de fundamental importância para a qualidade de vida dos idosos. A saúde bucal é um dos fatores que também contribuem para a maior longevidade. Mas como está a dentição hoje das pessoas acima dos 60 anos de vida? Para falar sobre o assunto, convidamos o cirurgião dentista Esdras Guimarães. Boa tarde, doutor Esdras. Boa tarde, Suzane. Segundo, então, pesquisa do IBGE, nós, nordestinos, estamos vivendo mais, chegando aos 70, ultrapassando até essa faixa etária. Os dentes também envelhecem? Primeiro, assim, que maravilha, né? Que notícia boa, né? A gente poder viver mais e saber que o Nordeste apresentou na estatística, na pesquisa, um dos maiores aumentos de expectativa de vida. Na verdade, quando a gente olha os idosos hoje no Nordeste, a gente tem uma pesquisa recente, a pesquisa de 2010, a gente não tem uma qualidade ainda como a gente gostaria de ter na dentição, na mastigação. Como a gente viu, a nutricionista falou dos alimentos, os alimentos são muito importantes, mas a gente também não pode esquecer, a gente não pode deixar de lado como é que esses alimentos eles vão ser triturados. Então, os nossos pacientes hoje em dia, que a gente recebe muito paciente de uma certa idade, porque a gente vê que esses pacientes hoje eles querem viver, né? Eles querem sorrir, eles querem se divertir, querem viajar, então eles querem curtir a vida, né? Encontrar relacionamentos, viver um contexto social, ir para a academia, pegar seu carro, dirigir seu carro, buscar seu neto. Enfim, eles querem ter um convívio social normal como qualquer outra pessoa, só que eles têm que ter alguns cuidados inerentes à idade dessas pessoas, né? Da melhor idade. Eles querem manter os dentes saudáveis. Da melhor idade. Então essas pessoas, hoje elas têm uma boa notícia. A odontologia consegue trazer de volta, talvez, aquela sensação perdida há alguns anos. Talvez aquela sensação hoje de não poder comer a maçã, como a nutricionista falou, uma coisa simples. Vamos trocar, vamos fazer uma alimentação mais saudável. Muitos pacientes, às vezes, vai comer uma maçã, não consegue, ele tem que triturar a maçã, tem que cortar a maçã fora para poder comer. Porque ele usa uma prótese, ele usa uma dentadura, às vezes causa um desconforto para ele, um mal-estar. Então é muito interessante a gente pensar na alimentação, mas hoje em dia, com a expectativa de vida, o paciente também ele tem que pensar como é que está essa mastigação dele. E não é isso que a gente tem visto nesses pacientes. A gente tem uma pesquisa de alguns milhões de edêntulos totais, de pessoas que não têm nenhum dente na boca. Então, de um lado é triste, mas por outro lado, a gente vem trazer uma informação legal, uma informação boa, né? A odontologia está pronta para atender esse paciente. Então, ela está pronta. Inclusive, alguns modelos aqui. Eu trouxe alguns modelos, né? Para a gente poder falar, porque na verdade o dente, a gente às vezes só vê o dente, a parte de fora, a parte branca, né? Na verdade, o dente ele tem toda a parte que fica lá cravado no osso, que é a parte da raiz, e essa região aqui é justamente onde tem alguns problemas periodontais. E segundo os dados do INCOR, muitas doenças do coração estão associadas à área do periodonto. Então, às vezes, o paciente tem uma bactériazinha aqui na região da gengiva ou na região do osso. Essa bactéria ela corre no meio da corrente sanguínea e vai ter um tipo de infecção lá no coração. Então, além do cuidado que o paciente deve ter, então, tudo aquilo que a gente já fala de higiene, de prevenção, vale para todos os pacientes, para justamente ele poder ter uma maior expectativa de vida, para justamente ele poder não ter doenças relacionadas à dentição. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar na prevenção. Então, está aqui o dente para a gente poder entender a coroa e a raiz, que é uma área bastante interessante. Então, a gente toca novamente na importância de fazer a escovação adequada e o uso do fio dental. Então, antigamente, a pessoa perdia o dente e a gente não tinha exatamente uma prótese que fixasse nessa região. Então, hoje em dia, a gente tem um implante dentário, que é esse pinozinho que fica instalado no osso. Então, a gente consegue substituir essa raiz sem desgastar os dentes, que antigamente era necessário desgastar os dentes para poder repor. Então, com a instalação dessa raiz, a gente consegue, no caso da perda de um dente, fazer a instalação da coroa. E se encaixa nesse espaço, né? Exatamente. Essa coroa se encaixa nesse espaço e a mastigação que é realizada aqui, a força ela é trazida para esse implante, ou seja, não ocasiona nem maiores transtornos nesses dentes. Porque antigamente tinha que desgastar esse dente e esse outro dente para poder pôr esse dente faltante. Também a gente tem a possibilidade, paciente que não tem dente nenhum, que é o que acontece, na verdade é uma ideia, um mito que a gente tem, que as pessoas têm que envelhecer e têm que usar dentadura, né? O netinho já está acostumado lá em ter o copinho do avô dele lá com a prótesezinha dentária na água. Então a gente tem certeza que isso pode ser mudado. Então a odontologia ela veio com uma proposta diferente. Então aquela prótese folgada, que ficava solta, a pessoa se incomodava ao falar, problema de autoestima, isso hoje é diferente. Então a gente também pode colocar uma certa quantidade de implantes, de 2 implantes
até 6 implantes ou mais, e essa prótese ela é fixada, ela é travada, então o paciente ele não tem aquele problema de ficar solta a prótese. Isso ela aí fica vai de acordo com a necessidade de cada paciente, de cada paciente, né? exatamente. Tem paciente, por exemplo, que tem uma perda óssea muito grande, então é interessante também fazer um exame mais específico e ver a condição do osso. Então, em alguns casos, ó, você tem a possibilidade também de pôr mais implantes e ter uma fixação melhor dessa prótese. Está aí a evolução da odontologia. Me senti aqui numa aula de odontologia. Doutor Esdras, muito obrigado por ter trazido essas informações tão importantes para nós. Queremos envelhecer com saúde. Obrigado, eu que agradeço.